Prêmio Ig Nobel 2023, parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Prêmio Ig Nobel. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Aurelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Aurelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Aurelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem. Ouvinte Naruhodo tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br/promoção/Naruhodo. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, chegou o grande momento do ano, Altair. Como falamos antes, todos os outros episódios são motivo para você prender a atenção das pessoas para chegar a esse. Esses dois são os mais importantes do ano. É verdade. Eu confesso que é a minha gravação favorita. A minha também. A minha gravação favorita é o episódio duplo do Prêmio Ig Nobel e a edição desse ano, como não poderia deixar de ser... vai ser duplo, episódio duplo também, com 5 categorias em cada um dos episódios. Não é isso, Altair? Isso mesmo. Este ano, 2 spoilers, né? Não tivemos Brasil entre os vencedores. Uma tragédia. Tragédia, isso é um retrocesso da ciência. Verdade, tá vendo? O impacto dos últimos anos tá tendo frutos agora, não teve ninguém que ganhou. Tá vendo? E o segundo spoiler é que não tivemos, em 2023, o Prêmio Ig Nobel da Paz. Muito triste, não sei por que direito, na verdade. Isso pode ser bom ou ruim, né? Na verdade, eu não sei. Talvez não existirá mais paz, né? ou de fato outros prêmios esse ano tomaram o protagonismo, tá? Então não temos uma hipótese fechada sobre isso e tá tudo bem. É verdade. A gente também vai ter uma participação especial na primeira categoria do André Oliveira Sawakuchi. Ele é professor titular do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Certo, Altair? Isso mesmo. Então, explica para as nossas queridas ouvintes e queridos ouvintes o que é o Prêmio Ig Nobel e quem são as pessoas que são merecedoras desse grande prêmio, Altair. Para quem não sabe, para os incautos, o Ig Nobel já é apresentado pelo Naruhodo desde a sua origem, desde o primeiro ano, em 2017. Então, vamos deixar na descrição todos os episódios anteriores, né, do Ig Nobel, para quem quiser acompanhar. Esse ano, o Ig Nobel está na sua 33ª edição. Então, ele já existe há 33 anos. Ele é organizado e gerido por uma entidade que é ligada a uma revista, que é o Annals of Improbable Research, os Anais de Pesquisas Improváveis, e que durante o ano eles ficam coletando pesquisas. Vocês vão ver que tem alguns artigos que são bem recentes, 2022, 2023, mas tem artigos bem antigos, porque às vezes são pepitas que são descobertas, né, na literatura, com temas interessantíssimos. E a ideia, né, do Ig Nobel não é ridicularizar as pesquisas, muito pelo contrário. Né, o lema que eu gosto muito é
O prêmio é dado a pesquisas que fazem primeiro você rir e depois pensar. É bem interessante. O organizador, desde o início, é um pesquisador ali de Harvard, que é o Mark Abrahams, né? Que depois dedica a sua vida a essa atividade muito, muito importante, de verdade. Eu realmente valorizo, assim. Eu não quero ganhar o Nobel, eu quero ganhar o Ig Nobel. Um dia é uma meta mesmo de pesquisa. E aí o interessante, né? Vamos deixar também o vídeo da apresentação do evento, né? Costumava ser em Harvard, mas depois acabou ficando online pela pandemia e tudo mais. Mas a ideia é que quando você é agraciado pelo Ig Nobel, você ganha o prêmio de um Nobel, de verdade. Então, vários prêmios Nobel aceitam participar e gostam muito. E aí tem um bate-papo entre o ganhador do Nobel e os pesquisadores que ganham o prêmio. E aí você ganha, né, um troféu. E cada ano tem um troféu diferente relacionado a um tema. E o tema desse ano é água. Então, tudo o prêmio tem tudo a ver com água, né? E aí cada ano tem um tema. Você ganha do Ig Nobel o prêmio. E você ganha também a bagatela de 10 trilhões de dólares. É mesmo? Você ganha... É verdade, você ganha 10 trilhões de dólares. Eles te dão uma nota de 10 trilhões de dólares do Zimbábue. Em uma nota só. E uma nota só. Isso. Quanto é que isso vale mais ou menos em reais, Altair? É muito próximo de nada. Muito próximo. Tá. Porque algumas décadas do Zimbábue foi um dos locais que teve uma maior inflação, então eles faziam notas, de verdade, de 10 trilhões de dólares. Uhum. E aí eles usam essa nota, eles dão de prêmio, enfim. É uma piada. Mas, em geral, os pesquisadores gostam muito de ganhar o prêmio. É muito legal mesmo. Certo. Já tivemos brasileiros que ganharam, né, ao longo dessas décadas. Uhum. E é um prêmio que eu acompanho todo ano e faço questão de trazer para vocês. Leio todos os artigos e é muito legal. Então, sem mais delongas, Altair, vamos para a primeira categoria. Exatamente. Prêmio de Química e Geologia. Foi para Polônia e Reino Unido. Jan Zalaziewiks, por explicar por que muitos cientistas gostam de lamber rochas. Isso aí. Por isso que precisamos da ajuda de um geólogo para falar sobre isso. Começamos bem, Altair. Começamos. Okay, mesmo você não sendo cientista, quando você era criança, você comia pedra? Você achava legal? Não sei. Olha, eu tenho que admitir que eu nunca experimentei o gosto de uma pedra, Altair. Nunca? Nunca. Sua mãe nunca comentou nada quando você era criança, assim? Não, eu já brinquei de fazer sopa de pedra quando era criança e tava brincando de cozinhar. Aí a gente colocava sopa de pedra, mas eu não tomava sopa, não. Não, chegava a colocar na água e mexer, né, mas não... Isso, não servia para os comensais, mas eu não experimentava. Então, já começamos muito bem o Prêmio Ig Nobel, fantástico. Esse trabalho, na verdade, é um... Assim, o título é porque muitos cientistas gostam de lamber rochas, mas não são todos. Tem alguns que gostam muito, né? E os que gostam muito são os geólogos. Dando um pouco de contexto, para a geologia, e isso pensando 200 anos atrás, tá? Não agora. Agora a gente tem técnicas melhores, mas 200 anos atrás, quando você pensa na geologia de campo, que era o cara coletando espécimes, pedrinhas, para ver a composição do solo e tal, você provar a pedra dá indicações dos componentes dela, pelo gosto da pedra. Né? Os sais minerais... Isso. Isso. Não, as pessoas acham estranho, tipo, comer pedra, mas o sal é uma pedra. Se você parar pra pensar. Verdade. Tá? É que o geólogo vai me bater, que não é uma pedra, é uma rocha. Mas não importa, tá? Eu sei que geólogo... Já peço desculpas ao André, que vai ficar puto, que eu chamei de pedra de rocha. Mas não tem problema. Mas a ideia, assim, inclusive no artigo, né, que ganhou o prêmio, tem uma inspiração muito interessante. Existe um geólogo antigo, né, isso 200 anos atrás, que é o Giovanni Arduino, que não tem nada a ver com o Arduino de tecnologia de chip. Ah, não, nada a ver. Nada a ver. O Giovanni Arduino, ele é um responsável, tipo, um dos grandes geólogos que deu origem ao estudo da geologia na Itália. Né? Ele mostrava, assim, é engraçado que é um jogo de palavras, né? Ele tinha um grande gosto pela estatigrafia. E gosto era, assim, de fato ele experimentava as pedras. Estatigrafia. Estatigrafia é o estudo dos componentes do solo, né? Ou de pedras, de rochas, enfim, né? E aí o Giovanni, ele fazia descrições quase poéticas, né? Então, vou até pegar um trecho, né, de um texto escrito por ele, ele descrevendo uma pedra, né? Uma rocha. Ele descrevendo lá os componentes de uma rocha. Então, abre aspas. Assim que é colocado na língua,
queima como fogo e deixa um sabor igualmente amargo e urinoso. Quando cuspir, deixa um certo dulçor e uma língua ressequida. As nascentes que emergem de um extrato cheio de marcasita e carvão têm um sabor ácido picante, vitriólico. Sim, mas com uma certa agradabilidade que não consigo descrever, como a acidez do vinho. Essas águas me deixaram muito menos nauseado do que as águas da mesma fonte que provei aqui em Vicenza. O sedimento branco e micáceo de um extrato não tem gosto no estado bruto, ele disse, mas uma vez queimado adquire um sabor, bem como uma qualidade cáustica da calcinação do spar. Não é bonito? Hein, Kim? Não é interessante? É muito legal. Interessantíssimo, pai. Pois é. Então, isso já mostra que provar pedra já tem uma... E tem tudo a ver com a Itália, né? A relação com a comida, tem a ver com as questões antropológicas da região até. Então, o surgimento da geologia na Itália tem muito a ver com essa relação com o gosto, enfim. E o Giovanni... Ele de fato provava sedimentos, água, para tentar descrever as suas propriedades, né? Sim. E aí, muito, muito interessado por isso, o André, né, professor da geologia da USP, aliás, a gente se conhece por um motivo insólito, é porque a gente treina judô há décadas, junto já. Então eu conheci ele no judô, né? E aí, mas já professor da GEL há muito tempo e tal, e aí eu mandei uma mensagem para ele, agradeço muito, prontamente ele respondeu, e dando mais detalhes sobre essa característica de provar rochas, e como isso é feito hoje em dia, ou se é feito. Então, por favor, vamos todos ouvir aqui o professor André Sawakuchi. Ele é professor titular do Instituto de Geociências da USP, coordena o Laboratório de Espectrometria Gama e Luminescência, que é o LEGAL, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Atua como orientador de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Geoquímica e Geotectônica do Instituto de Geociências da USP e como orientador de mestrado no programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da Universidade Federal do Pará, no campus de Altamira. Então, eu consigo imaginar duas situações que lamber a rocha poderia ajudar na sua identificação. Uma é que, se for salgado, deve ter o mineral halita, né, que é o sal, e as rochas formadas por sais, elas são os evaporitos, que são tipos de rochas sedimentares de origem química. E a outra não é muito bem lamber a rocha, né, é esfregar no dente para ver a sua aspereza, né? Então, quando é uma rocha que tem muita argila, aí também é uma rocha sedimentar, ela é bem lisa quando você raspa no dente. Então seria um argilito. Mas esses métodos hoje são um tanto anedóticos, né? E ninguém faz isso na prática, né? Tem outros modos de identificar a rocha observando propriedades a olho nu ou com uma lupa de mão, né? Observando a forma dos minerais, a cor dos minerais, algumas propriedades que são observáveis a olho nu e que permite identificar o tipo de rocha. Tá? Então, essa geologia de campo ela é muito mais visual, né, do que o uso do paladar, vamos dizer assim. Né? Tem a história também de provar o gosto do petróleo, né? Que quem procura petróleo é o geólogo, e aí no século XIX, né, quando a indústria do petróleo começou, dizem, né, que eles provavam o petróleo e aí tinha o petróleo doce e o petróleo azedo. Isso para avaliar o teor de enxofre no petróleo, porque diziam que o petróleo com pouco enxofre ele tinha um sabor adocicado, e o enxofre ele define a qualidade do petróleo. O petróleo com muito enxofre ele é pior porque o enxofre é um poluente, é corrosivo, então torna o petróleo muito mais complicado de ser refinado e produzir combustíveis com menos poluentes. E outra é que o enxofre gera o H2S, né, que é o gás sulfídrico, que é extremamente venenoso, e na exploração de petróleo é um dos riscos, né? Então, identificar se o petróleo tinha ou não enxofre poderia ser também um caso assim de vida ou morte, né, na exploração de petróleo. E aí, Altair? O que você tem a dizer sobre a nossa participação especial do professor André?
Então, você gostou da técnica milenar? Não é só lamber a pedra, você tem que esfregar no dente. Né? Isso. Então, e cheirar e olhar, todos os sentidos, né? Pois é, e o povo gastando dinheiro com vinho. Na verdade, quando tem coisa muito mais legal que são rochas, né? Grátis. Grátis, em todos os lugares, né? Inclusive, o relato do André sobre o petróleo é muito interessante, né? Se o petróleo era mais adocicado ou não. Né? Isso tem a ver com a quantidade de poluentes dentro dele. Óbvio que isso é meio anedótico e hoje tem técnicas avançadíssimas de teste disso, né? Mas essa é uma oportunidade não só de mostrar esse prêmio curioso, mas também de tecer agora uma homenagem a todos os geólogos do Brasil, que é uma área super importante, tanto estratégica quanto científica, para preservação ambiental, para manutenção de sistemas industriais e tal. Então o trabalho do geólogo, apesar de ser pouco conhecido, ele tem uma importância central. Então é uma forma também de valorizar esses tipos de profissional e pesquisadores, assim como o André. Agradeço muito a participação dele e espero que mais pessoas tenham interesse não só em provar pedras, mas e também na geologia como um todo. Tá certo, então, Altair. Parabéns para a Polônia e para o Reino Unido. Vamos então para a segunda categoria. Prêmio de Literatura foi para França, Reino Unido, Malásia e Finlândia. Chris Molin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin e Akira O'Connor, por estudar as sensações que as pessoas sentem quando repetem uma única palavra muitas vezes. Vamos lá, Altair, do que se trata essa pesquisa? Então, ok, você lembra que a gente já gravou um episódio sobre isso? Sim! Né? A gente então, o episódio 389... Recente. Isso, o episódio 389, né, que a gente gravou Por que repetir palavras deixa elas estranhas. É um artigo sobre isso. Inclusive, esse artigo foi citado no Naruhodô 389. É interessante que a gente citou um prêmio Ig Nobel sem saber. Muito, muito curioso. Então, o que eles falam, né, nesse episódio é exatamente o que a gente discutiu no episódio 389, que é a ideia de saciação semântica. E eles colocam um conceito que a gente fala em outro Naruhodô também, que é o Naruhodô sobre déjà vu, que é mais antigo, que é o Naruhodô 29. Como que acontece o déjà vu. Eles colocam uma hipótese bem interessante, que o déjà vu é o déjà vu é aquela sensação que quando você tá num lugar parece que as coisas são familiares. Sim. Né? Tipo, já estive aqui, alguma coisa assim, né? Parece uma coisa meio mística até, as pessoas sentem, né? Isso é o déjà vu, tá? E aí no Naruhodô 29 a gente trata do mecanismo do déjà vu, não tem nada de espiritual, transcendente, é um mecanismo de maturação do cérebro. Sim. Esse movimento de saciação semântica, que é quando você repete a mesma coisa várias vezes, ela começa a ficar estranha, isso é chamado de jamais vu, é o contrário. Então, o déjà vu são coisas familiares, o jamais vu é quando você repete tanto uma coisa que ela fica estranha. Parece que você não lembra dela direito, né? Sim. E aí, esse artigo fala sobre isso, e aí eles no artigo eles promovem experimentos de indução da saciação semântica, por meio da repetição de palavras. Eles pedem lá, tem 2 experimentos, basicamente. Eles pedem para pessoas repetirem uma palavra várias vezes, né? E depois começar a escrever essa palavra. E aí, quando eles começam a escrever, não é que eles escrevem errado, mas demora mais para escrever. Porque a pessoa para, fala, será que eu escrevo assim mesmo? Sabe? Então, por exemplo, se você ficar, sei lá, pega uma palavra mensagem, começa a repetir várias vezes. Aí depois que escreve a palavra, você vai começar a vacilar. Será que eu tô escrevendo certo? Será que é com G ou com J? Sabe? De tanto que você repete. Da associação semântica, né? A introdução desse artigo é muito interessante, que eles contam o histórico, né, do estudo da associação semântica ou do jamais vu, né? E aí ele tem um termo usado na psicologia do século XIX que é chamado de olhar dissociativo. Olhar dissociativo. Quando você repete muito uma coisa, parece que o seu olhar sobre ela dissocia. Parece que ela não tá mais na realidade, parece que confunde. Sei. É como se fosse uma miragem ou uma alucinação. Né? É muito, muito interessante esse termo, né? E aí eles discutem, né, que é a discussão moderna, que isso tem muito a ver com a memória. Então, tanto o jamais vu quanto o déjà vu, eles são mecanismos ligados à memória, a maneira como você memoriza e reconstrói memórias, né? Então, quando você pega uma palavra e repete ela várias vezes, você altera a memória presente da palavra. Não a memória passada, mas a memória presente, a memória de trabalho da palavra. Então dá uma bugada.
E é muito interessante como eles mostram isso, e no próprio artigo original tem uma descrição muito, muito bonita até desse mecanismo do olhar dissociativo. Em 1907, um pesquisador, né, que é o Washburn, ele pediu, né, para pessoas repetirem a palavra blood, sangue, várias vezes. E aí ele foi descrevendo, ele pedia para as pessoas falarem o que eles estavam sentindo ao repetir essa palavra muitas vezes, né? E aí, por exemplo, os indivíduos descreviam coisas assim. Com 24 segundos, então eu pedia pra você repetir, tipo, 20 vezes. Blood, 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 20 vezes. E aí depois, tipo, me descreve o que você tá sentindo em relação a essa palavra. 24 segundos depois, as pessoas descreviam assim. O B e o D da palavra, parece que eles trocaram de lugar. Eu não sei se começa mais com D ou com B, sabe? Começa a bugar. Sei. Né? Aí depois de 60 segundos, a pessoa começa a não ter certeza se blood tem 2 Os ou um só, sabe? Porque dá uma bugada mesmo, né? E aí, um pouco depois, as pessoas não sabem se B ou D tá trocado tá de ponta cabeça, né? Às vezes tem a ver, como é que você escreve B? Será que é pra cima ou pra baixo, né? E depois de muito tempo repetindo, 179 segundos, a pessoa não reconhece mais a palavra blood, só reconhece as letras. Eita! Tamanha a repetição. Né? E isso mostra um mecanismo de dissociação, né? Dissociação cognitiva mesmo. Sim. Então tem uma discussão moderna, fantástica, mostrando que o mecanismo de saciação semântica, ele é ligado também a certos tipos de transtorno mentais. Transtorno mental, a saber, a esquizofrenia, um pouco do transtorno bipolar e do toque, né? Que é quando você repete uma compulsão na sua cabeça muitas vezes, vai repetindo. Primeiro uma obsessão, né, quando tá na sua cabeça, e depois vira uma compulsão, que é quando você age. Quando você repete isso muitas vezes, isso vai gerando saciação semântica, e aí é onde você dissocia da realidade. Não é interessante? Você achava que não ia dar nada, né? Quer dizer, pra gente deu um episódio, né? Então... Pois é, então. Então aqui já serve como um complemento ao episódio 389. Perfeito, Altair, perfeito. Então, parabéns pro povo da França, Reino Unido, Malásia e Finlândia, certo, Altair? Isso, exatamente. Trabalho fantástico. Vamos para a terceira categoria. Prêmio de Engenharia Mecânica. Vai para Índia, China, Malásia e Estados Unidos. A Ásia tá detonando aqui, hein, Altair? Pois é, esse ano eu tô bem. Cientistas são Tefaya Yap, Zhen Liu, Anup Rajapan, Trevor Shimokuzo e Daniel Preston, por reanimar aranhas mortas para usá-las como ferramentas de agarrar mecânico. Trabalho importantíssimo também. Explica pra gente por que então, Altair. Esse trabalho tem muitas aplicações, muitas mesmo, né? Inclusive, eles têm um termo, né, que é um termo da área. Essa é uma área interdisciplinar, por isso que é engenharia mecânica, na verdade é bioengenharia, né? Se chama necrobiótica. 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 É um nome, né? Não parece nome de ficção científica, uns negócios assim, né? Dá até medo. Então, e aí tem a necrobiótica e tem a necrobótica, que é a robótica dos mortos. Né? Parece, já é plot de filme, não é verdade? Né? Sim, então, sim. E aí, o que são necrobots? Né? Necrobots são estruturas orgânicas advindas de organismos mortos que mantêm capacidade funcional. Qual a importância dessa área? Né? Você pode fazer muitos estudos comparativos, sobretudo para a área de engenharia. Né? Então, por exemplo, o exemplo desse das aranhas, né? Eu não sei se você sabe, você já viu uma aranha morta? Já, claro. Se você lembrar de uma aranha morta, você nota alguma característica comum que todas as aranhas mortas fazem? Elas encolhem assim as patinhas? Isso, exatamente. Né? Isso não é intencional da aranha, tem a ver com o próprio funcionamento do corpo dela. Tá? Então, por exemplo, pensa o seu braço. Né? O seu braço ele tem 2 músculos, tem o bíceps e o tríceps. Né? Então, toda vez que você estica um, o outro contrai. Certo. Então, quando você estica o bíceps, o tríceps contrai e vice-versa. São músculos antagonistas. Né? E o movimento do seu braço é dado por isso. No nosso corpo, a gente tem 2 músculos, né? O direto e o antagonista. Só que nas aranhas, a aranha não tem bíceps e tríceps. Só tem um músculo, só de um lado. E é por isso que quando ela morre, esse músculo contrai. Daí ela encolhe. Né, os bracinhos encolhem. Entendi. Tá? Então, o mecanismo de funcionamento da pata da aranha é muito parecido com um pistão hidráulico. Sabe um pistão dentro de uma camisa? Sim, sim. Que você pressiona o pistão e aí ele move alguma coisa. Né? Então, o movimento da pata da aranha só gera um movimento para um lado. Ele expande
e aí depois passivamente ele fecha, né? E quando ele fecha, ele gera uma certa força, né? E o que eles queriam estudar, né, era essa força, tá? Então eles queriam saber se um certo mecanismo de garra é mais eficiente usando um pistão hidráulico ou um mecanismo como o nosso braço, baseado no músculo antagonista e direto. Certo. Não é interessante? Né? Muito. E aí como que eles fizeram? Eles pegaram aranhas mortas, né? A aranha só tinha a casquinha dela ali, né? E aí eles fizeram um aparato em que eles colocaram uma cânula dentro da aranha, né? A aranha tem uma, entre aspas, uma casca, e por dentro ela já tinha decomposto, né? Tava vazio. Então eles colocaram lá uma cânula, e nessa cânula eles injetavam ar. Como se fosse uma seringa mesmo, né? Como se fosse um pistão hidráulico. Uhum. E aí o que acontece quando você injeta ar? A patinha dela abre, né? As patinhas abrem. Sim. Tá? Igual um pistão. Lembra muito? Sabe quando você vai no shopping e tem aquelas maquininhas de pegar ursinho? Sim. É tipo isso. A maquininha de pegar ursinho, ela fica com a patinha fechada, né? Verdade. E aí quando você aperta o botão, ela abre. Tá? É um mecanismo muito parecido. Uhum. Né? Aí o que eles fizeram? O artigo é fantástico, dá pra ver o aparato, né? Eles chegaram, eles colocavam lá um suporte, onde tinha uma cânula presa na aranha, né? E eles injetavam ar. E aí quando eles injetavam ar, eles baixavam a pata, a aranha como garra, para pegar um objeto. Exatamente como uma máquina de pegar bichinhos. Tá? Certo. E aí eles tiravam o ar, a pata da aranha fechava e agarrava o objeto, e eles mediam as propriedades físicas. A força, né, o deslocamento, o tempo. E eles verificaram, né, de forma surpreendente, que a pata da aranha contraída consegue carregar um peso 130% maior do que a sua própria massa. 130, quer dizer, mais do dobro da sua própria massa ele carrega. Exato, né? É muito eficaz. Muito eficaz mesmo a pata da aranha, né? Uhum. Isso gera evidências, né, para construção de aparatos, de garras e tal. Eu já tinha ouvido falar da resistência da teia da aranha, que também é uma coisa assombrosa, né? Sim. Agora temos a ideia da necrobótica, né? É de fato de usar e entender esses mecanismos biológicos para propor processos e materiais e estruturas de engenharia mais eficazes. Não é um trabalho fantástico? Muito bom, agora sim valorizei. Então, recomendo todo mundo ver o artigo da aranhazinha lá, tipo, abrindo e fechando a patinha. E aí pensar num filme de terror, não é verdade? O povo aí fica vendo filme de terror, não sabe o que a gente faz. Faz uns bagulho bem mais da hora. É verdade, Altair. Parabéns, então, pra Índia, pra China, pra Malásia e pros Estados Unidos. Outra categoria. Prêmio de Saúde Pública foi para Coreia do Sul e Estados Unidos. Seung-min Park por inventar o Toilet Stanford, um dispositivo que usa uma variedade de tecnologias, incluindo uma tira de teste de urinálise, um sistema de visão por computador para análise de defecação, um sensor de impressão anal emparelhado com uma câmera de identificação e uma ligação de telecomunicações para monitorar e analisar rapidamente as substâncias que os seres humanos excretam. Altair, aqui é muita tecnologia, Altair. Não tem a ver um pouco com a herança nipônica, vai. Você já foi pro Japão também. Essa tara, né, por juntar tecnologia e escatologia, né? Isso, exatamente. Não, você já foi pro Japão também, você já viu que lá os sanitários são uma os coisa... vasos sanitários, lá é outro patamar. Eu nunca vou aprender todas as funções, que são milhares. Assim. Quem quiser experimentar, né, geralmente eles estão presentes aqui no Brasil em alguns restaurantes japoneses, né? Alguns restaurantes japoneses importam esse vaso sanitário para dar essa experiência para os seus clientes, né? Então quem quiser experimentar, dá uma frequentadinha lá que você vai ver aí a quantidade de botões, né, que você tem para deixar a sua necessidade fisiológica mais agradável. E se você não for comido pela privada também, porque tem tanta coisa, né? Sei lá, porque é um negócio... Mas de verdade, assim, apesar da escatologia e tal, o Seung-min Park, esse trabalho é muito importante, por isso que é de saúde pública. Muito importante mesmo. Ele é professor da Universidade de Stanford, né, apesar de ser coreano, ele é professor lá. É uma mistura de saúde pública com engenharia, porque ele pegou vários mecanismos que já existem e implementou dentro de uma privada. Então, por exemplo, e são vários artigos, né, relacionados com isso. Então, por exemplo, quando você vai fazer xixi e você aperta um botão,
automaticamente já, dentro da privada, já sai um cabinho. E esse cabinho, sabe aqueles papéis que você faz xixi pra saber se você tá com diabetes? Sim. Que ele muda de cor, né? Já tem um papelzinho desse, por exemplo, sabe? Tá. Então, existe uma câmera dentro da privada, né? Existe uma câmera, e aí é um mecanismo estatístico, né? Você consegue lá por decoding e uma rede neural treinada, você consegue saber, e aí os dados dos artigos são fantásticos, você consegue saber que material está dentro da privada, se é urina, cocô ou papel, né? O computador consegue discriminar, ele consegue discriminar 16 tipos de doenças relacionadas à defecação, de forma automática. E o grau de acerto é semelhante a alunos de graduação em medicina. Eles fizeram estudo com alunos de medicina. Ó, olha aí o Toroço. O que você acha que é? Né? Os caras davam palpite, ele treinou o computador acerta igual. Rapaz, mas assim, pensando agora, né, é quase óbvio, né, assim, Sim. Cada vez que a pessoa vai fazer a necessidade, ela tá gerando uma amostra laboratorial. Isso. Exatamente. Isso pode ser avaliado em tempo real. Veja o potencial mercadológico disso aqui. Se todo mundo Enorme. tivesse um vaso em casa com esse tipo de capacidade, não precisaria nem do laboratório, né? Em casa Exato. mesmo você já tem um exame de urina e de fezes completo aí. Isso, já podia ser monitorado em tempo real, né? E de fato isso possibilita isso, né? Certo. Ele tem essa mesma câmera é usada para tirar uma foto do seu ânus. E isso é comparado com um banco de imagens para ver vários tipos de lesão, doença, várias coisas. Sim, fístulas, hemorroidas, sei lá, né? Isso. Não, inclusive dá para prevenir doenças com base nisso. Você consegue saber sensacional, isso? sensacional. Muito legal mesmo. Sensacional. Parabéns pra Coreia, parabéns pra esse cientista. Sim. Não, tanto é que quando ele falou no prêmio, né, ele chamou a atenção das pessoas para a questão de saúde pública, né? Falou, que é muito importante e tal. E ele meio que deu uma cutucada no Bill Gates. Porque o Bill Gates, uma década atrás, ele deu uma grana, né, para promover privadas ecológicas que não usavam água. E ele falhou miseravelmente, porque é difícil mesmo, né? E aí ele falou, tão importante quanto fazer isso é monitorar a saúde das populações e tá aqui a gente precisa de suporte, de apoio para popularizar. E o cara que deu o Ig Nobel para ele mandou uma pergunta muito boa. Falou assim, não, é muito legal mesmo. Tipo, apesar da zoeira, é muito legal. Mas, e a questão ética? Porque isso tudo é transmitido pela internet, né? Tipo, por mais escatológico que seja, se você é de uma empresa de seguros, você vai ter acesso a todo o banco de saúde das pessoas, né? Verdade. Isso é complicado, né? Ele meteu essa também, que é uma questão, né, inclusive, premente aqui, né? Uma questão que está sendo bastante discutida aqui, né? Porque Exatamente. A gente teve aí uma rede de farmácias que está compartilhando dados de consumo de remédio, né? Então isso e vendendo. Você já viu que algo de errado pode não estar certo também, né? Verdade. Então, assim, mostra como é um prêmio bizarro no começo, mas tem uma implicação enorme. Trouxe uma discussão muito importante, uma visibilidade. Porque a questão não é se isso vai ser feito, é quando. Porque é fácil. Né? Claro, vai ser isso feito. já está sendo feito. Isso, não, pensando mercadologicamente, o povo fica fazendo piada, você tá filmando meu cocô, minha bunda e tal. Não, tudo bem, pode fazer piada, mas me dá os dados. Né? Então tem uma discussão muito importante. Sim. E pra encerrar a homenagem a esse prêmio, o Seung-min Park, ele tem um chavão da pesquisa dele, que é em inglês, né? Só funciona em inglês, que ele fala, don't waste your waste. Não desperdice o seu lixo, né? Isso. Seria, para manter o trocadilho, seria não desperdice o seu desperdício, né? Isso, é algo assim. Então é muito interessante, né? Fica a homenagem ao trabalho e, de fato, traz questões muito importantes. Certo. Parabéns para a Coreia do Sul, então, mais uma vez. E a quinta categoria, a última dessa primeira parte do episódio duplo do Ig Nobel 2023, é o Prêmio de Comunicação. Aí, sua área aqui. Sua área. Foi para Argentina, Espanha, Colômbia, Chile, China e Estados Unidos. As cientistas são Maria José Torres Priores, Diana Lopes Barroso, Estela Câmara, Sol Fittipaldi, Lucas Cedênio, Agustín Ibáñez, Marcelo Berthier e Adolfo Garcia, por estudar as atividades mentais de pessoas que são especialistas em falar ao contrário. Olha só, isso me vê até
até me veio a memória de uma criança que naquele programa do Luciano Huck, né, ela conseguia soletrar as palavras de trás pra frente, assim, de uma maneira absurda. Então, veja que é treino, né? É treino pra isso. O que a pesquisa deles trouxe de aprendizado, Altair? Então, o artigo deles é um artigo de 2020, né? Um artigo de 2020 em que eles fazem um estudo de fato de neurociência. Eles estudam funcionalmente e estruturalmente o cérebro de pessoas que falam ao contrário, mas com muita experiência. Porque assim, se você parar pra treinar, você aprende. Sim. Por exemplo, você já parou pra pensar, Ken, que o seu nome ao contrário é Neck? Já pensei. Não é interessante? É um nome legal, não é Neck? Sim, né? sim, Neck, sim, né? Ken, sim. Neck, né? Ao contrário, tá? O meu é Yatla. Por exemplo, você ouve meu nome ao contrário, Yatla, não é interessante? Yatla, fica bem legal também, né? Então, tá vendo? Fica legal. Então, quando você ouve as coisas ao contrário, dá uma outra lógica, não dá? Essa é a sensação, né? Por exemplo, pensa a palavra banana, né? Banana, você tá acostumado a ouvir, né? Sim, banana ao contrário é ananabe. Ananabe. Dá uma palavra legal, não é legal? É. Então, é essa sensação. Sabe, que parece e tem que você aquelas palavras, como que se chama? Palíndromas, é isso? Isso. Né? Que o contrário é o mesmo. Que ao contrário é a mesma palavra. Aliás, ótima sensibilidade sua. Eu vou aqui tecer um sinal de admiração mesmo por uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas tem um perfil no Twitter em que ele só escreve por palíndromos. Gosto muito dele. Você tá zoando. Gosto muito dele, muito. Ele me segue também no Twitter, a gente, por acaso. Eu gosto de verdade dele, ele escreve manda coisas muito próprias. Manda o arroba dele aqui, ó. Chama, o nome dele é O Palindromista. O Palindromista. Sensacional. O Palindromista. Vou seguir também. Eu gosto muito, assim, eu acho ele muito, muito bom. Aham. O arroba dele é O Palindromista mesmo. Né? Certo. E o Ricardo Cambraia, né? E é um talento fantástico. De escrever várias coisas. Ele escreve tudo em palíndromo, assim. É uma poesia mesmo. Muito legal. Muito legal, vale muito a pena, né? Já serve como assim, um sinal de homenagem ao talento mesmo, que eu admiro muito, né? É verdade. Ele acabou de postar um palíndromo aqui, ó. Uno, Ana, Lula na ONU. Não é bom. É sensacional. Ainda, porque ele é escritor, né? Pelo que eu entendi, ele é escritor. Tá aqui que ele é finalista do Prêmio Candango de Literatura. Então ele não faz só palíndromos. Ele poetiza em palíndromos. Sim, é muito legal. Muito legal. Admiro muito. E assim, e tão impressionante quanto escrever os palíndromos é falar. Principalmente quando você fala fluentemente, ao contrário, né? Sim, é muito difícil, tá? E aí, é bem interessante, porque esse estudo, né? Veja que são todos países de língua espanhola, né? Então, a Espanha, os países de língua espanhola têm uma questão cultural, histórica, com falar ao contrário. Tá? Na Argentina, por exemplo, tem um termo que chama lunfardo. Lunfardo é a linguagem do contrário. Linguagem do contrário, né? Então tem certas regiões da Argentina que as pessoas têm hábito de falar ao contrário, ou usar palavras ao contrário, né? Entendi. Na Espanha e na França, você falar ao contrário, ter fluência com isso, é um jeito útil de se comunicar em prisões, né? Na prisão. É uma espécie de codificação, uma criptografia básica. Isso. Porque se você ouve alguém falando ao contrário, você não entende nada. Né? Sim, sim. Do mesmo jeito que quando eu pego a palavra banana e você nunca parou pra pensar que é ananabe, né? Dá essa coisa, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Sim. E aí, por exemplo, Drácula. Drácula, ao contrário, é Alucard. E Alucard é um personagem de um jogo de videogame muito famoso, do Castlevania. E o inimigo final é o Drácula. Né? Então tem toda uma história. Aliás, quem já nunca jogou Castlevania Symphony of the Night, por favor, joga. É um jogo ótimo. Muito bem, muito bonito. Né? Então essa coisa do contrário é muito interessante. E os autores queriam estudar os aspectos fisiológicos disso. Né? E aí eles fizeram um estudo cerebral. O N era pequeno, era cerca de 4 pessoas, em que eles fizeram um estudo de VBM, né, que é o volume da área cerebral, resting state, que é como o seu cérebro funciona quando você está relaxado, e o DTI, né, que tem a ver com a densidade do cérebro, né? Certo. E aí eles verificaram que essas pessoas, no que diz respeito às suas funções fonológicas e visuais, elas têm um ganho de massa cinzenta. Ou seja, você treinar as palavras ao contrário, aprender a falar ao contrário, não é só escrever, falar também, desenvolve as suas funções fonológicas e visuais.
melhor. É um treino legal mesmo. Sim, sabe? sim. Inclusive, eles até, assim, eles falam, né? Não tem uma evidência tão grande, mas mal não faz. Então ia ser muito legal você ensinar crianças, em brincadeira, falar o contrário. Né? Aprender a falar o contrário, assim como falar normal. E ter esse tipo de treino de estranheza. Certo. Sabe? De falar o contrário. Conversa muito com o prêmio do déjà vu. Né? Mas não tem evidências de que isso causa algum tipo de incremento na capacidade cognitiva. Causa incremento, mas isso não necessariamente é refletido em desempenho acadêmico. Isso entendi. Não se sabe. Entendi. Você fica melhor. Tipo, é igual você ganhar uma habilidade... Tá, é um exercício pro cérebro aí. Isso. É igual, por exemplo, que você joga beisebol e tênis de mesa. Você tem mais habilidade manual pra algumas coisas. Isso pode ter alguma aplicação, sei lá, pra atividade, alguma atividade? Pode, mas não é muito. Mas é um negócio legal. É um negócio legal, assim, em si, né? Não só pela expressão artística, mas pela habilidade. E também pra você se surpreender com as palavras. Né? Então, e aí volta na questão do palíndromo, né? Quando você lê um palíndromo e você vê que faz sentido, fala, duvido que o contrário é igual. Aí você começa a ler o contrário, nossa, é igual mesmo. Né? Tem aquele palíndromo famoso, como que era? Socorram-me, desci do ônibus em Marrocos. E se você olhar o contrário é igual. Né? É algo assim. Né? Exato. Então, é muito interessante. Né? Então, assim, fica o prêmio é importante, uma contribuição para a neurociência, abre espaço para novos estudos, né? Que inclusive esse grupo está contribuindo com novos estudos, as pesquisas deles continuam, e tem uma interface muito interessante com a cultura. Por que que um consórcio de países de língua espanhola resolveu atacar esse problema? Porque faz parte de uma inspiração cultural deles. Sim. Né? Que em português seria interessante estudar isso, claro, mas a gente tem menos hábito cultural de trabalhar com as coisas ao contrário. Verdade. Né? Então, isso mostra a intersecção entre a cultura, a necessidade e a pergunta científica feita de forma muito legal. O artigo vale muito a pena ser lido. Não é interessante, Kim? Interessantíssimo, Altair. Mas chegamos ao final da primeira parte do episódio duplo sobre o Prêmio Ig Nobel 2023. Tivemos então aqui as categorias Química e Geologia, Literatura, Engenharia Mecânica, Saúde Pública e Comunicação. Isso. Então você não perde por esperar a segunda parte desse episódio duplo, que vai trazer as categorias Medicina, Nutrição, Educação, Psicologia e Física. Você não perde por esperar. Confira também os links do post desse episódio, porque você pode assistir inclusive a cerimônia de premiação na íntegra, né, que está disponível no YouTube, inclusive é a imagem da banca, da banca flutuando num barco, né, que é a capa desse episódio duplo, tá? A gente se vê então na segunda parte do episódio em breve, tá certo, Altair? Isso aí, aguardamos todos vocês. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.